Boa tarde, crianças. Quinta-feira, último dia que a gente vai estar trabalhando com vocês e no final a gente vai se despedir. É isso aí. Como a professora Elisandra falou, a gente no final vai poder conversar um pouquinho melhor e fazer essa despedida de uma maneira ideal, assim. Mas a gente vai voltar a falar sobre o solo, e principalmente sobre a vida no solo. O solo, como a gente já falou antes, ele tem muita vida nele, mas também tem vidas às vezes que a gente não consegue enxergar, como seria a questão dos micro-organismos. Um exemplo deles seriam as bactérias, que muitas delas ajudam a gente, fazem parte da nossa vida, não fazem mal, mas tem algumas que fazem mal para a gente. O exemplo delas é o tétano, que se a gente tiver com machucado, alguma coisa assim, e tiver a bactéria do tétano, que normalmente é pega através da ferrugem, a gente pode ficar extremamente doente e muito mal. Então, outros seres vivos que a gente pode encontrar no solo são os insetos, como formiga, minhoca, cupim. E essas formigas e esses cupins, vocês já viram um cupim como ele é? Um cupim não, uma casa de formiga que é mais fácil de ver? Que ela é cheia de tuneizinho, essas casas deles são complexas, né? E vão passando todas por dentro da terra. Como, por exemplo, a gente tem as raízes de plantas. As raízes de plantas, elas podem chegar até muito fundo na terra e elas também fazem parte da vida. Apesar delas não se mexerem, como a gente vê os insetos e as formigas, elas também são vidas. E essas raízes, no caso, e plantas, elas conseguem até fazer uma purificação do solo. O solo, às vezes, eles podem ter impurezas e as plantas, elas servem até e as raízes para purificar esse solo. Vamos para uma atividade? Então, aquela primeira atividade que tem ali, a prof vai ler a primeira atividade para vocês. O tétano é uma doença muito grave, mas que pode ser prevenida pela vacinação. A vacina contra o tétano é oferecida gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde, lá pelo SUS. Lembra que a gente usa o SUS? E é combinada com outras vacinas. Quando a gente é bebê, a gente vai tomando um monte de vacinas, né? Então, essa questão, acho legal vocês convidar o papai e a mamãe para ajudarem a preencher, porque vocês precisam dar uma olhada lá na carteirinha de vacinação de vocês. A gente agora não está em tempo de pandemia, a gente não ouve no jornal lá que eles estão procurando a vacina, né? Se eles encontrar a vacina do corona, a gente rapidamente vai poder se encontrar, né? Por isso que é tão importante a vacinação. Certo, crianças? Essa número 1, vocês pedem ajuda para o papai e para a mamãe. É isso aí, vamos manter a carteirinha de vacinação sempre bem atualizada, certo? Agora vamos para a atividade 2. Imagine que você está observando um tipo de solo. Quais animais você encontraria nele? Deem uma pausa rapidinho que a gente já responde junto. Responderam? Então, vocês olhando para o solo, que tipo de animais vocês imaginam encontrar? Vamos pensar. Se a gente imaginar o solo, por exemplo, um gramado, que animais a gente normalmente poderia ver correndo em cima desse gramado? Pode ser todo tipo de animal, né? Como, por exemplo, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um cavalo, pode ser um leão. Leão até mesmo a gente poderia imaginar melhor ainda numa selva, né? Ao invés de só um gramado. Mas e se a gente pensasse abaixo desse gramado? A gente encontraria formiga? Será que um tatu? Ou talvez uma minhoca? Então vocês vão ter que usar melhor a imaginação de vocês para imaginar que tipo de animais vocês iriam encontrar nesse solo. Vamos para a atividade 3. Ali está dizendo, um tamanduá-bandeira é um animal brasileiro que se alimenta de formigas e cupins. Ele utiliza a língua, que é fina e muito comprida, para capturar os milhares de insetos que ela come. Ela é
né, o tamanduá ele come os insetos. E o que que a professora, na verdade, vai ler ali a questão A, que é referente ao tamanduá-bandeira. O que pode acontecer com o tamanduá-bandeira se forem utilizados inseticidas nas plantações para evitar que elas sejam atacadas pelos insetos? O que é inseticida? É veneno. Então, o que acontece com o tamanduá-bandeira se ele come aquela formiguinha lá da plantação que foi usado o veneno, o inseticida? O que será que acontece com ele? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho para a gente responder. Então, será que o tamanduá não fica doente? Ou será que ele vai ficar forte? Acho que ele fica doente, né? Porque é veneno, então ele pode ficar doente, ele pode vir até em extinção. Como a gente já viu, vários animais podem ficar em extinção, né? E a letrinha B. O que pode ser feito para proteger o tamanduá-bandeira sem prejudicar as plantações? Então, porque a gente precisa das plantações também, mas a gente precisa proteger o tamanduá-bandeira. Então, o que a gente tem que fazer? Pausa o vídeo, pensa que a gente já volta com a resposta. Respondeu? Então, o que a gente pode fazer? Evitando de fazer as plantações nesse habitat do tamanduá-bandeira, né? Às vezes a gente vê no jornal agora que está acontecendo, pegando fogo na Amazônia. Isso prejudica, na verdade, todos os animais que estão ali, né? Eu acho que a gente tem que cuidar dos animais, a gente tem que cuidar do nosso solo, porque a gente precisa dele, né? Então, a gente, quando for fazer plantação, a gente tem que evitar de usar o habitat do tamanduá-bandeira. É isso aí, sempre cuidando dos animais. Agora vamos para a questão 4. Como as plantas contribuem na manutenção da estrutura do solo? Vou esperar então vocês responderem e já vou ajudar vocês com essa questão. Já responderam? Então, como eu falei anteriormente, a raiz das plantas e das árvores, elas acabam sendo elas podem chegar a ser muito grandes. E isso faz com que traga uma certa firmeza para esse solo. Se vocês forem ver, tem raízes às vezes que podem ser até maior do que a própria planta. Então imagina como ela vai deixar firme aquele solo. E também além disso, como eu falei, as raízes elas vão absorver os nutrientes da terra e muitas vezes as impurezas e purificar esse solo. Então, tem muita planta que pode ser usada para melhorar a qualidade do solo. Esse solo ser um solo mais saudável e fértil para a criação e plantação de animais e hortaliças e por aí vai, certo? E daí, no caso, essa seria uma possibilidade de uma resposta para a questão 4. Agora a gente vai falar um pouco sobre a formação do solo. O solo, a gente já imagina que ele é muito antigo, certo? Porque ele está sempre junto com o planeta. E nesse tempo todo que vai passando, o solo que ele é formado por rochas, essas rochas vão sofrendo modificações, vão sofrendo, por exemplo, efeitos do vento, de, por exemplo, terremoto, chuvas, e o tempo mesmo que vai passando. Isso vai mudando toda a questão dessa estrutura do solo, da estrutura dessas rochas, e vai formando diferentes camadas. Camadas essas que a professora Elisandra vai falar agora. Então, como o professor Edu falou, o solo ele é dividido em camadas. Como ali na imagem mesmo mostra, são divididos em 6 camadas. A primeira camada, o que é? A primeira camada ela é mais superficial, ela é rica no resto dos seres vivos, né? Que morrem e ficam ali pela terra, restos de planta. A segunda camada é com o resto dos seres vivos e com minério. A terceira camada quase nem tem seres vivos. A gente percebe a diferença das camadas ali pela imagem. Estão vendo, crianças? A quarta camada, ela se acumula de ferro e argila. Estão vendo ali como as imagens vão modificando as camadas?
A quinta camada, ela é feita de rocha pouco modificada. E a sexta camada, ela é feita de rocha não modificada. É isso aí. Lembrando que, é claro, a gente está falando do solo na questão do solo natural. Se fosse numa cidade, óbvio que não seria exatamente assim, porque na camada de cima a gente teria asfalto, concreto, por aí vai. Agora a gente vai para a primeira atividade, certo? Vamos para as atividades e eu vou ler agora a primeira. Observe o corte de solo, identifique as camadas de acordo com as características citadas nos itens abaixo. Como a gente pode ver, ali tem todas as camadas, igual às anteriores que a professora Elisandra falou. Agora vamos para a questão A. Em qual camada você esperaria encontrar maior quantidade de micro-organismos e restos de plantas de animais? Bom, imaginamos que seja na primeira camada, certo? Que é onde tem o maior número de animais passando, vivendo, e eles acabam morrendo e ficando por ali. Então, vamos para a letrinha B. Em quais camadas poderiam estar as raízes da planta? Pausa o vídeo para responder. Então, crianças, responderam. Vocês acham que é o quê? Primeira camada, segunda camada, todas as camadas? A gente pode encontrar as raízes das plantas na primeira e na segunda camada. Vai depender do tamanho das raízes que descem para a terra, para o solo, né? É isso aí. Agora vamos para a letra C. A camada que apresenta a rocha mais transformada. E ou F? Então, como eu falei anteriormente, a própria professora Elisandra também, ali nas 6 camadas a gente vê que a última camada lá de baixo seria a camada com rocha não modificada. Então, a gente imagina que se a F é onde tem a não modificada, a E seria a que tem mais modificada, né? Vamos lá para a última atividade, crianças. Como você espera que... Desculpa, crianças. Deixa a professora ler de pertinho. Como você esperaria que fosse a camada abaixo da camada F? Está vendo ali que tem a camada F, que é a rocha não modificada? Como que vocês imaginam que é a camada do solo após essa rocha não modificada? Será que ela é feita de larva de vulcão? Será que ela é feita de água? Será que pode ter mais algum tipo de rocha? Então, aí é para você pensar o que você acha que vem além daquelas camadas, tá? A prof quer agradecer por vocês por essa semana, que a gente compartilhou esses saberes com vocês. Se a professora errou algumas vezes é porque a prof também está aprendendo a ser professora, então eu peço desculpas se às vezes a professora ficou nervosa para explicar. Eu quero agradecer à professora Nani por liberar esse espaço para a gente e muito obrigada. É isso aí, pessoal. A gente foi realmente uma experiência muito nova para a gente, foi muito legal, foi muito interessante e foi novo. Então, com certeza, algumas coisas a gente acertou e algumas provavelmente a gente errou na maneira de explicar a matéria para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai se ver agora na live com a professora Débora, que vai acontecer mais para frente. E a gente vai poder se ver aí nessa live. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenha sido proveitoso para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, crianças. Obrigada.